dia, pessoal, tudo bem? Na semana passada, nós estávamos conversando sobre a água, certo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tratamento de esgoto e sobre o tratamento de água. Para isso, nós precisamos definir o que é o esgoto. O esgoto é o líquido resultante do uso da água pelos seres humanos. Então, toda a água que nós utilizamos para tomar banho, para dar descarga, para lavar a louça, ela é liberada para o nosso esgoto, ok? O esgoto, ele é um dos principais problemas ambientais de saúde pública atualmente. Nós vamos conversar por que o esgoto é um problema ambiental, ok? Primeiro, nós temos que entender as etapas de tratamento de esgoto. O tratamento do nosso esgoto, ele vai acontecer nas ET. O que é uma ET? É uma estação de tratamento de esgoto, tá? Primeiro aqui, ó, acompanhem comigo nessa imagem o esquema. A entrada do esgoto bruto, tá? Então, aquele esgoto todo ali, com todas as sujeiras, fezes, urinas, todas as bactérias, ele vai entrar por um cano em um recipiente aqui dessa estação de tratamento de esgoto, tá? Nessa segunda etapa, no tratamento de esgoto, tem a presença de umas grades grosseiras. Essas grades, elas vão separar o que é resíduo maior. Então, tá vendo aqui que existe a presença de lixo, tipo cotonete, outros lixos, que às vezes as pessoas acabam jogando no esgoto. E essas grades grossas, elas são responsáveis por separar esse tipo de resíduo aqui numa primeira etapa, ok? Depois que passar pelas grades grossas, elas vão passar por grades médias, que se tiverem ainda pequenos resíduos, elas vão conseguir separar. Então, por exemplo, folhas, árvores, às vezes até algumas frutas que caem no nosso esgoto através dos bueiros, elas são separadas aqui nessas grades médias. Depois que passar pelas grades médias, elas vêm por esse quarto recipiente, que é uma peneira rotativa. Essa peneira rotativa, ela vai fazer a separação de microgrãos. Então, se ainda tiver ali algum resíduo sólido que possa ser peneirado ali naquela região, ela vai passar ali por essa etapa 4, ok? Na etapa 5, eu tenho uma caixa de areia que vai conseguir separar esses meus resíduos de uma maneira melhor. Eu tenho aqui na etapa 6 os tanques de aeração, que são responsáveis por remover ali todos os tipos de bactérias, vírus que estiverem presentes ali naquela região, tá? Naquele esgoto que está sendo tratado. Depois que passar pela caixa de areia, pelos tanques de aeração, eles vão por decantadores secundários. Esses decantadores, eles são responsáveis por filtrar e separar ainda se tiver qualquer substância nociva nesse esgoto. E o 8 é o esgoto já tratado, que no caso aqui de São Paulo é liberado para o Rio Tietê, ok? Essas etapas de tratamento de esgoto são de uma maneira simplificada aqui para vocês, que eu trouxe essas 8 etapas. Existem estações de tratamento de esgoto que são enormes, e aí existem processos, subprocessos, nós podemos assim dizer, dentro desses processos principais, ok? Mas esses aqui, de uma forma geral, é o que acontece com o esgoto. Ele entra ali de uma forma bruta e vai passando primeiro por duas grades, uma grossa e uma média, depois por uma peneira rotativa, pela caixa de areação, os tanques de areação, os decantadores secundários, que vão separar ali se ainda tiver algumas pequenas substâncias, e por fim, vai ser liberado esse esgoto tratado para o Rio Tietê, tá? Existem compostos que não são tratados nas estações de tratamento de esgoto. Um exemplo é o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, ele não deve ser jogado na pia da cozinha, tá? Ele deve ser separado em garrafas de plástico ou de vidro e deve ser levado até postos de coleta, que são locais específicos que vão fazer o tratamento desse óleo, ok?
Além disso, também existem outras substâncias que podem ser geradas pelo nosso esgoto e que são prejudiciais se ele não tiver um tratamento, se ele não passar por uma ET. Substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio são prejudiciais porque elas se acumulam nos alimentos das regiões de rios, lagos ou até mesmo mares, e o chumbo e o mercúrio são substâncias que ficam impregnadas dentro do corpo daquele animal que o ingeriu. E assim que nós se alimentarmos daquele animal, eu também vou ter a intoxicação por chumbo e mercúrio. Então, por exemplo, eu tenho ali uma região de um rio que não tem o tratamento de esgoto adequado e ali é jogado o esgoto de uma forma não tratada. E eu tenho um peixe que se alimenta ali daquelas substâncias que tem naquele rio. Então, das plantas, dos fungos, aqueles seres que existem ali naquele rio. Vamos supor que um pescador daquela região, morador próximo àquele rio, ele vá pescar ali o seu alimento, o seu peixe, daquele rio. Se o peixe estiver contaminado com mercúrio e chumbo, automaticamente o pescador e toda a sua família, ou seja, todas as pessoas que ingeriram aquele alimento, também vão estar intoxicadas por chumbo e mercúrio, ok? Além disso, como nós falamos na última aula, também existe o uso de pesticidas na agricultura que pode vir a poluir os rios e mares, e também o derramamento de petróleo, que acontece de forma, vamos assim dizer, imprudente por empresas extratoras de petróleo, ou então às vezes por um derramamento de petróleo de navios, enfim. E acontece ali o derramamento desse petróleo no mar. Percebam aqui nessa primeira imagem que eu trouxe para vocês como fica uma mancha nessa região, pessoal. E todos os animais que vivem nessa região, eles são prejudicados por conta do petróleo, tá? Trouxe aqui para vocês na segunda imagem uma imagem, uma foto que foi tirada de um local com derramamento de petróleo. E aí tem uma ave, que é o pelicano, que se alimenta de pequenos peixes dessa região, totalmente coberto por essa graxa do petróleo, tá? Infelizmente, é uma poluição muito grave do meio ambiente que aconteceu no Brasil esse ano. Eu acho que vocês se recordam, no começo do ano, no final do ano passado, se eu não me engano, aconteceu aí o derramamento de petróleo na região das praias do Nordeste, acho que foi ano passado, onde nós tivemos muito prejuízo de todos os animais, toda a flora dessa região, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a relação da água e das doenças que podem ser geradas e podem contaminar o ser humano, ok? A primeira delas é a cólera. A cólera, ela se dá por uma transmissão da água contaminada por fezes que estão contaminadas pela bactéria que se chama Vibrio cholerae, ok? Os sintomas da cólera são diarreias intensas e que podem levar o indivíduo à morte por desidratação. A pessoa ela não consegue segurar ali a emissão de fezes, essas fezes elas ficam muito aquosas e aí acaba eliminando a água de todo o corpo junto, que pode causar uma morte por desidratação. A profilaxia é a forma como eu vou me prevenir dessa doença. Então, para prevenir a cólera, eu tenho que ter uma boa higiene pessoal, então lavar muito bem as mãos, né? Depois, antes de ir ao banheiro, agora com a situação que nós estamos vivendo do coronavírus, lavar as mãos sempre, sempre, sempre que for necessário. Utilizar o álcool em gel para a gente conseguir se prevenir contra esse tipo de doença, ok? O tratamento para um paciente que tem cólera é a reidratação, então ingerir bastante líquido, principalmente a água, e o uso de antibióticos, já que a sua infecção é causada por uma bactéria, ok? Outra doença importante que a água pode transmitir é a hepatite A. A sua forma de transmissão também é água contaminada por fezes, né?
Os sintomas são febre alta, diarreia e a cor amarelada na região do branco do olho, tá? Na região ocular. Profilaxia, ou seja, prevenção, saneamento básico e higiene pessoal também, ok, pessoal? E o tratamento é o uso de antibiótico, porque a hepatite A é transmitida através de uma bactéria. Trouxe aqui para vocês uma imagem. A cólera e a hepatite A eram doenças bastante comuns antigamente, principalmente na época em que eram transportados os navio-negreiros e as pessoas, elas vinham aqui para a região das Américas, tá? Através de navios, porque as pessoas ficavam ali muito próximas e a saúde, a higiene básica era bem precária e ainda não existia o processo de saneamento básico, ok? Então, eram doenças bem comuns naquela época. Nós falamos aqui que uma forma de prevenir a cólera e hepatite A é o saneamento básico. Mas o que seria isso? O saneamento básico, ele tem dois tipos de processos principais. É o tratamento da água e do esgoto e também a coleta e tratamento de lixo, tá? E o saneamento básico, ele deve ser disponibilizado pelo governo. Como o nome mesmo já fala, ele é básico, então todo mundo deveria ter acesso ao saneamento, ao tratamento de água, de esgoto, tratamento de lixo e coleta. Mas, infelizmente, nós sabemos que aqui no Brasil não é assim. Trouxe aqui para vocês uma tabela sobre o percentual atendido por coleta de esgoto por região do Brasil. Então, na região norte, apenas 10,24% do total da população possui saneamento básico. No Nordeste, 26,87% possuem saneamento básico. No Sudeste, 78,54% possuem saneamento básico. E no Sul, 43,93% possui saneamento básico. Então, percebam aí que a região onde existe menor tratamento de água, de esgoto, tratamento de lixo adequado, é nas regiões norte e nordeste do Brasil, ok? Esses dados, eles são do dia 25 de setembro de 2019, então, do ano passado, do final do ano passado, ok? Que eu consegui trazer para vocês. Percebam aí que o saneamento básico é uma forma de prevenir doenças, de cuidar do meio ambiente e apenas 10%, 26% da região norte, 10% da região norte, 26% da região nordeste possuem saneamento básico. Isso é muito preocupante porque a gente consegue perceber aí que a disseminação de doenças nessa região, nessas duas regiões, na verdade, são muito maiores do que nas regiões sul e sudeste do Brasil. A gente consegue perceber aí a discrepância da região que está mais ao norte e nordeste e da região sul e sudeste do nosso país. Trouxe aqui para vocês um mapa da região Nordeste e quero evidenciar duas coisas aqui, tá? Essa região que está em amarelo do mapa está mostrando pra gente que a precipitação é inferior a 750 milímetros de água. Então, chove menos do que 750 milímetros de água por ano nessa região, que vai do Rio Grande do Norte, passa pela Paraíba, Pernambuco, pega um pouco do norte da Bahia e ali também um pedacinho do Piauí, ok? E essa linha vermelha que está em volta dessa região é chamada de polígono das secas. Essa é uma região muito importante que sofre aí com abastecimento de água e com as chuvas que não são recorrentes, né? As chuvas que são escassas dessa região. Então, nós temos aí a presença de uma região chamada polígono das secas, onde o governo se preocupa bastante porque apresenta características do clima semiárido com uma precipitação de chuva bem baixa. Então, nós devemos olhar um pouquinho com mais cuidado para essa região do Nordeste do nosso Brasil, para não deixar faltar água para essa população também, ok? Opa!
Vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento da água. A água, ela pode ser dividida em duas categorias. A água potável, que é aquela que nós utilizamos para beber, para tomar banho, para fazer as nossas funções, ok? E a água mineral, que é a água proveniente das nascentes dos rios. Então, nós temos aí esses dois conceitos de água para a gente saber a diferença, tá bom? Como funciona o tratamento da água? O tratamento da água ele também é feito em etapas e existem 6 etapas principais. A primeira delas é a captação, que é quando a água ela vem das represas ou das nossas casas e chega até a estação de tratamento, tá? Quando ela vem da represa, ela passa por um processo de coagulação, então ela vai para um tanque que vai fazer com que partículas que estejam ali mais densas na região sejam captadas e passadas para o outro tanque, que é o da floculação. O tanque da floculação ela é responsável por separar grandes flocos de substâncias que não sejam utilizadas por nós, que sejam nocivas à nossa saúde. Então, micro-organismos, alguma contaminação que contém ali naquela água daquela represa, ela é feito ali um processo de floculação, então apresenta a formação de flocos na região superficial dessa água, e essa água que não está contaminada, ela passa por um quarto tubo, né, um quarto reservatório, que é o reservatório de decantação. No reservatório de decantação, eu vou ter a separação das substâncias que são mais pesadas para o fundo desse reservatório. Então, substâncias ali que vão ser prejudiciais ainda à minha saúde, elas vão decantar. O que é decantar? Elas vão ficar na região mais inferior desse cano, ok? Depois que decantou a água, ela vai passar por um processo de filtração. Existem diversas etapas e diversos filtros nesse processo, que vai ali retirar todas as impurezas que a água ainda estiver. Depois disso, ela vai passar ainda por mais dois processos, a cloração e a fluoração. A cloração ela é responsável por adicionar cloro à água para eliminar qualquer micro-organismo que ainda contenha. E a fluoração ela é o processo de adição de flúor. O flúor ele é adicionado à nossa água para evitar o aparecimento de cáries, ok? Então, é um processo que ajuda aí na manutenção da nossa saúde bucal. Depois que a água passar por esses 6 processos diferentes, ela é enviada aí para as nossas casas, indústrias, comércios. Então, aí a gente consegue utilizar essa água, que seria, por fim, a água chamada em água potável, onde nós podemos beber e fazer as nossas necessidades, ok? Bom, pessoal, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 317, 319 e 321. Vou disponibilizar para vocês gabarito na segunda-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, podem me procurar no binóculo ou então também pelo chat do Schools, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.